ouviu, para o plenário ontem, o Presidente da República sobre a EFASEC. Isso deu-lhe um pouco mais de luz sobre aquilo que pretende fazer ou não? A luz tem que ser dada pelas explicações e pelos esclarecimentos que o Governo tem de prestar sobre todo este processo, sobre a primeira fase, em que foi anunciado ao país que a nacionalização iria ser muito transitória, iria ser mais ou menos um ano, e não iria custar nada aos contribuintes. Passado mais do que isso, nós viemos a saber que a fatura é uma fatura muito pesada. O Estado vai injetar 400 milhões de euros, grosso modo, mais coisa menos coisa, e o retorno, a recuperação dessa injeção de capital é tudo menos clara, é tudo menos transparente, num processo onde há muitas explicações a dar e, portanto, nós vemos nas apreensões que o Sr. Presidente da República também manifestou ainda mais razão para que o Governo vá à Assembleia da República prestar os seus esclarecimentos e depois logo faremos a avaliação se eles são suficientes ou se seguirão outras fases, nomeadamente aproveitando os instrumentos parlamentares que temos à nossa disposição, incluindo, se for caso disso, irmos para um inquérito parlamentar, porque estamos a falar de uma grande quantia de dinheiro dos contribuintes que temos de saber porque é que foi aplicada desta maneira, com que intuito e com que possibilidade de recuperação é que o erário público foi afetado, nomeadamente porque não é vida para o nosso país estarmos permanentemente a acudir a empresas, dando ao funcionamento das mesmas meios financeiros que são dos contribuintes, que são retirados da esfera do Estado e da administração, onde podiam ser suscetíveis de ter uma utilização diferente. Eu ainda ontem disse, e aqui reitero, que esta quantia seria suficiente, por exemplo, para que houvesse numa primeira fase a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, com isso dando ao país o sinal que nós achamos que é absolutamente imperioso dar. É preciso apostar na carreira docente, na atratividade para a docência, na capacidade do Estado de reter os profissionais no sistema de ensino para podermos ter tranquilidade e estabilidade naquilo que é o pilar fundamental da democracia, que é o acesso à educação e a garantia da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, que hoje está prejudicada porque quem tem dinheiro vai em busca de ofertas mais estáveis, com maior qualidade e maior exigência, e quem não tem fica na escola pública a aguardar a sorte de ter ou não ter professor, a aguardar a sorte de ter ou não ter a recuperação das aprendizagens que foram perdidas nos últimos anos, e isso está a criar uma desigualdade social que é cada vez mais notória e que infelizmente se está a repetir ano letivo após ano letivo. Eu quero recordar aos portugueses que, neste caso concreto, estamos a falar de um setor onde são necessários mais 35 mil profissionais até 2030, onde numa década vamos perder quase 50 mil docentes que se vão retirar do sistema público de ensino. E, portanto, quando o país assiste, por um lado, a este problema que é estruturante, estratégico, premente, sem solução, e, por outro lado, vê o esbanjar de dinheiros públicos em acudir a uma situação que é claramente empresarial e, portanto, do setor da atividade económica normal e livre, há uma contradição e os portugueses têm o direito, têm mesmo o direito de saber a verdade e o Governo tem o dever de esclarecer o país. Em direto agora para a CNN Portugal, o Primeiro-Ministro vai discursar a Estrasburgo a 3 meses das eleições europeias. Parece-lhe que isto poderá ser um indício de que não vai levar a legislatura até ao fim? Não faço a menor ideia, não é isso que nos motiva a nossa ação política. O Sr. Primeiro-Ministro cumprirá a sua agenda enquanto Primeiro-Ministro. Aquilo que importa nas eleições europeias é que os portugueses possam ter um nível de participação elevado e possam com isso contribuir para que a representação portuguesa no Parlamento Europeu possa ter qualidade, possa ter capacidade de intervenção a nível europeu e, naturalmente, aquilo que eu espero nas eleições europeias é que os portugueses deem ao Governo o sinal que o Governo precisa nesta fase. O Governo precisa de levar um cartão amarelo, eu diria mesmo um cartão alaranjado, portanto, entre o amarelo e o vermelho, para, de uma vez por todas, despedir da fase em que levou Portugal ao empobrecimento, levou Portugal para a cauda da Europa, levou Portugal para uma situação em que temos impostos máximos e serviços públicos mínimos. Para isso é preciso castigar o Governo com
um voto noutras forças políticas, e o melhor castigo é votar na alternativa política que pode mudar um governo novo a Portugal, é votar no PSD. É isso que eu espero nas eleições europeias. Falava de serviços públicos, perguntava-lhe o que é que pensa sobre o que se está a passar na saúde. O diretor executivo do SNS tinha previsto precisamente um novembro caótico e parece que isso já se está a verificar, nomeadamente não só a nível dos médicos, mas agora também a greve dos enfermeiros às horas extraordinárias começa hoje. Sim, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde acabou por ter uma tirada que enfim, abriu caminho para podermos explicar ainda melhor aquilo que nós temos vindo a dizer nos últimos meses. Eu ando há mais de um ano a tentar, no debate político responsável, no debate político que projeta o futuro de Portugal nos próximos anos, alertar o país para uma circunstância que me parece inultrapassável. O Serviço Nacional de Saúde chegou a um beco sem saída. Hoje já toda a gente diz aquilo que nós dizemos há um ano, que o problema não é financeiro. Hoje já toda a gente diz que o problema é sobretudo de gestão e de retenção e atração de recursos humanos, e esse problema não se vai resolver no curto prazo. De tal maneira que hoje é o terceiro dia do mês que foi considerado, não por mim, podia ser uma tirada da oposição, mas não, foi mesmo pelo diretor do sistema, como o mês mais dramático dos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui a questão não é só ter este rasgo de verdade, quer dizer ao país a situação em que nos encontramos, fruto do fracasso das políticas públicas dos últimos 8 anos, que convém dizer que o governo que está em funções não entrou há 8 dias, nem há 8 meses. Entrou há 8 anos, está a caminho do 9º ano de mandato. Este é o 9º orçamento do Dr. António Costa. O resultado das políticas de saúde hoje é aquilo que vem das políticas que foram seguidas nos últimos anos. Ainda hoje de manhã, em contactos com a população, em Alenquer, eu tive a ocasião de ouvir pessoas a dizerem-me que os serviços de saúde estão pior agora do que nos tempos da Troika. Portanto, já que muitas vezes o Partido Socialista governa a olhar para trás e a tentar justificar as coisas, primeiro com o tempo da Troika. O Ministro da Saúde, aliás, já chegou a ir até aos anos 80 e já está quase a chegar aos anos 70 e ao antes do 25 de Abril, está quase, já só falta mesmo um tirinho. A verdade é que o Partido Socialista olha para trás, mas ao olhar para trás podia ao menos perceber aquilo que é uma completa falta de resultado em setores tão fundamentais como a educação, como a saúde, como a habitação, que é as políticas que foram seguidas nos últimos anos não surtiram efeito. E daí também a relação com a pergunta que me fez sobre as eleições europeias, porque é à altura do povo português manifestar a sua decepção e, digamos, a sua chamada de atenção para o caminho que o Governo tem seguido. O PST já defendeu a devolução do tempo de serviço dos professores, acabámos de falar sobre isso também. No caso dos médicos, acredita que o Governo deveria ceder também às exigências que estão a ser feitas pelos sindicatos para resolver este problema? Eu já tive a ocasião de dizer que não vou intrometer-me na negociação que cabe aos sindicatos protagonizar em diálogo com o Governo. O que eu posso dizer é que manifestamente é preciso dar melhores condições aos profissionais de toda a administração pública e, neste caso, de um setor específico, é o setor dos profissionais médicos. Estou convencido, e não digo isto com espírito pessimista ou negativista, estou convencido que, mesmo que se chegue a acordo que é desejável com os médicos, isso não é suficiente, está muito longe de ser suficiente para dar a estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde que ele precisa para poder servir os cidadãos e poder garantir o acesso a cuidados de saúde. Portanto, eu diria que o problema está muito para além desse. Não quer dizer que esse não seja importante, não quer dizer que essa não seja uma etapa que é preciso cumprir, mas eu insisto num ponto que para mim é o ponto crucial. Nós temos um governo há 8 anos em funções, temos um primeiro-ministro a caminho do seu 9º ano no exercício da função. Desde 25 de Abril só houve um primeiro-ministro que governou tanto tempo em Portugal. De resto é incomparável o resultado dos primeiros 8 anos de governo do professor Cavaco Silva com os 8 anos de governo do Dr. António Costa. Mas dito isto, aquilo que o país tem de fazer é, esta política está errada. Esta política produziu maus resultados. Portanto, é preciso mudar de política. Ou o governo muda de política ou o país tem que mudar de governo. Não há outra hipótese. No caso da saúde, eu não me vou cansar de dizer que nós só resolvemos o problema do acesso aos cuidados de saúde em Portugal, garantindo a todos os cidadãos uma igualdade de tratamento, isto é, não privilegiando os ricos que têm
dinheiro para ir para soluções alternativas em detrimento daqueles que não têm essa condição e que vão para as portas dos hospitais públicos e dos centros de saúde esperar e desesperar por uma resposta. Nós só resolvemos este problema quando tivermos um sistema nacional de saúde que funciona em regime de complementaridade com os equipamentos públicos, o setor social e o setor privado. Quem anda a diabolizar estes setores no discurso político é depois na prática, nomeadamente na componente privada, quem mais os beneficia. São os partidos da esquerda e é o Partido Socialista. Nunca tantos portugueses tiveram de recorrer, como hoje, a seguros de saúde, nunca tantos portugueses foram clientes dos equipamentos privados de saúde. Ora, isso faz criar um desequilíbrio entre os setores que está a prejudicar aqueles que não têm meios para sair da oferta específica do Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde, hoje, é preciso dizer, só funciona com o recurso à componente privada, nomeadamente através de tarefeiros e prestadores de serviços. E, portanto, é hipócrita até a política que tem sido seguida. Deixem-me dizer-vos que considero que o Governo está numa fase de negação grande, também de atrapalhação, porque eu percebo que possa ser muito frustrante chegar ao fim de 8 anos e perceber que as políticas resultaram exatamente no contrário daquilo que se queria. Mas acho que o Governo está muito fechado em si mesmo, numa redoma à volta da sua maioria absoluta, da tomada do Estado e do aparelho da administração pública por parte do Partido Socialista, da confusão até entre Partido Socialista e administração pública, e não está a ver o essencial. O essencial é que as pessoas estão a pagar muitos impostos, o essencial é que se chega ao fim do ano se quer mostrar uma bandeirinha com um excedente orçamental, mas isso foi feito à custa do castigo das pessoas que precisavam de dinheiro para pagar as suas despesas mais elementares, de alimentação, de energia, da prestação da casa, da renda da casa. Isto não faz sentido. As pessoas estão com dificuldades hoje e o Dr. António Costa não quis baixar os impostos em 2023, simulou uma baixa dos impostos para 2024 no orçamento, andou 5 ou 6 dias com o PowerPoint da praxe a fazer de conta que ia haver uma baixa de impostos e agora o país já todo percebeu que os impostos vão ser mais, só vão ser pagos de maneira diferente. Baixa o IRS até ao 5º escalão, mas sobe a receita do IVA, sobe a receita do ISP, sobe o imposto único de circulação, uma série de contribuições que acabam por dar ao Estado mais volume de receita fiscal e contributiva do que aquela que tivemos, que já é recorde absoluto em 2023. E, portanto, este país é um país que está estagnado, é um país que tem uma taxa de crescimento económico absolutamente insuficiente para criar riqueza, que possa pagar mais salários e, através dos salários, possa atrair e reter os nossos profissionais, em particular os mais jovens, que muitas vezes vão em busca de uma oportunidade para os estrangeiros. Portanto, é um país que está hoje claramente em estagnação, claramente em empobrecimento, num registro de negação que é a marca do Dr. António Costa e do Partido Socialista. Com esse quadro, não era já este o momento em que o PSD devia estar com uma grande vantagem sobre o Governo e o Partido Socialista? O que é que acontece para isso não estar a acontecer? Ou o quadro não é esse, ou então qual é o problema do líder? Qual é a leitura que faz? Não, o quadro não há dúvida nenhuma que é este. Tanto é este que aquilo que dizem os estudos de opinião a que se refere é que o Partido Socialista perdeu o apoio maioritário que tinha na sociedade portuguesa. Dir-me-á, mas então e o PSD? Eu respondo-lhe muito diretamente. O PSD só quer estar à frente, e muito à frente, no dia das eleições. Nós temos a nossa estratégia política, eu não tenho que, naturalmente, a desvendar por completo, mas deixe-me dizer-lhe que se há sinais de esperança que hoje o povo nos transmite, eles vêm dos contactos que temos mantido em todo o país, na rua com as pessoas, e vêm também dos estudos de opinião, que abrem a possibilidade de um partido que há 1 ano e meio estava a 14 pontos do primeiro lugar, neste momento ou está empatado, numas alturas está à frente, numas alturas está um bocadinho atrás, mas está na disputa da vitória. Eu estou convencido que, quando houver um momento eleitoral, nós vamos estar muito por cima. Agora, ninguém ganhou eleições com 3 anos de antecedência. E também não vou ser eu que vou fazer esse milagre, porque ninguém faz. Ninguém ganha eleições, nem de véspera, e muito menos a 3 anos de distância. Há uma coisa que os portugueses sabem. Há um partido que faz oposição ao governo, que cumpre a sua tarefa de escrutínio, de fiscalização,
e que simultaneamente tem apresentado orientações de política para dar solução aos problemas reais das pessoas. Na habitação, na saúde, na educação, nas políticas de imigração, nas políticas da terceira idade, na agricultura, no ambiente, no turismo. Nós temos soluções que temos apresentado, não são soluções finais muitas vezes, porque nós não temos ainda o programa eleitoral completamente fechado, mas estamos a caminho de o poder fazer. E os portugueses sabem, portanto, que quando chegar à altura de mudar de governo, de apostar numa nova etapa de desenvolvimento, de progresso no país, a alternativa chama-se PSD. E até vou dizer mais, com todo o respeito pelos restantes agentes partidários, a alternativa só se chama PSD. E é isso que os portugueses vão perceber. Muito obrigado.